Onisaure, Aum Lagé, Onisaure, Oberioman, Onisaure, Aum Lagé Baba, Onisaure, Oberioman, Aum Lagé, Onisaure, Aum Lagé, Onisaure, Oberioman, Onisaure, Aum Lagé Baba, Onisaure, Oberioman, Aum Lagé. Saudando por um Oriqui, Xalá, a todos e todas nesta noite, não saudando só as nossas ancestralidades africanas, porque são muitas, mas todas as outras ancestralidades, todos os outros feixes que nos atravessam, que nos constituem, que nos arremessam para potências, às vezes nem percebidas ou até inimagináveis, mas que estão tecendo e costurando o nosso cotidiano a todo momento. Eu estou muito feliz porque chegamos no nosso último episódio. Feliz por ter feito toda esta jornada com vocês e, de alguma forma, fechando este ciclo com alguns apontamentos, algumas questões, ou melhor, algumas rachaduras que para mim são muito importantes. E este projeto, para quem não sabe, está aqui, ou também para quem vai assistir, é um projeto, é uma ação de extensão do projeto Artes do Corpo e do Movimento e do projeto de pesquisa Protocolos de Convivialidade, Performance, Pedagogia e Saberes Anticoloniais, da licenciatura em Teatro da Universidade Estadual de Maringá. E eu sou o André Rosa, professor da licenciatura em Teatro da Universidade de Maringá, e hoje, para não ter mais delongas, e eu acho que embalado por esse Oriqui, por essa reza, por esse rezo de Oxalá, que dentro, né, da cultura iorubana, de onde uma grande parte do candomblé, do nosso candomblé, né, se estrutura, não só porque existem outras etnias também que constituem todos esses ensinamentos. Oxalá é o orixá por onde todos nós nascemos, por onde todos nós habitamos a Iê, que é a terra, Orum, que é a outra dimensão, mas que é por Oxalá que habitamos a Iê. E aí eu quero perguntar para ti, Adilbênia, como é que você tem habitado o seu Aiê? Ou melhor, os seus Aiês? Como é que você tem rachado, trincado, ou melhor, como desses chãos desses Aiês tem brotado a sua prática, a sua reflexão, tem emergido, expandido as suas ancestralidades? Boa noite a todas. Peço licença para a ancestralidade, agradeço muito estar aqui com vocês, nesse chão de memórias, né, tão importante, tão significante. Então, licença a cada um de vocês também. Como que eu tenho habitado o meu Aiê? Eu me fiz essa pergunta há muitos anos atrás, até engraçado você fazer essa pergunta no mês de setembro, um mês amarelo, né? O mês da prevenção ao suicídio, e na minha adolescência eu pensava muito nisso. Algo que ainda perpassa a minha existência, né? E eu lembro que uma vez eu me fiz essa pergunta e tudo mudou quando eu pensei exatamente assim: o que eu estou deixando de bom para as pessoas, né? Qual a lembrança que as pessoas vão ter de mim
quando eu já não estiver aqui. E aí, estudando as africanidades, a gente encontra a força vital, o axé que nos habita, né? Então, isso me faz pensar cotidianamente sobre como eu tenho habitado o Aie, né? Esse lugar onde nós estamos, os meus sertões. Eu sou do sertão, né, da terra rachada mesmo, sertãozão, do Ceará. Moro em Fortaleza, eu já nem sei mais onde é que eu estou morando, porque por conta da pandemia eu estou aqui com os meus pais desde os 15 anos, que eu não ficava mais de 2 meses, já tem 6 meses, né, que eu estou aqui. Então é algo muito novo para mim, de certa forma, né, e aí você vai da praia para o sertão e para a serra. Eu gosto muito de viajar, de contar as minhas histórias nessas vivências. Então, eu acho que eu tenho habitado esse Aie, ouvindo, aprendendo e tentando compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo. Porque, como diz a Nancy, né, cada uma de nós tem alguma coisa para ensinar, cada uma de nós tem alguma coisa para aprender, e eu acredito que a ancestralidade nos habita e que nós somos ancestrais também, né? Então, tento alimentar a minha ancestralidade de uma forma mais encantada possível. Edilbênia, quando eu já li alguns textos teus e já também tive acesso, inclusive, de pesquisa que nós vivemos no passado, um texto muito teu sobre os Odus e pensando a relação dos Odus, e para quem não sabe, são caminhos de vida dentro da filosofia urbana, na filosofia de Ifá, onde dão conta não só de questões materiais, mas imateriais, né, daquele povo, seja no pensamento, na forma de agir, no nascimento de todas as coisas que habitam o Aie. Você me chama muita atenção, e eu acho que eu te pergunto não sei se é bem uma questão, mas você me provoca a pensar como é que o meu corpo, este corpo que eu habito, ele se torna ancestralidade. Como é que eu alimento ele? Porque, às vezes, quando a gente fala dessa dimensão da ancestralidade, eu acho que o André, na semana passada, trouxe, né, dos nossos mortos, da história que nós carregamos. Mas tem uma outra dimensão também, que é do aqui e agora, que este corpo também é tangenciado, permeado de ancestralidade. Como é que eu reconheço em um outro que esses corpos que habitamos é um corpo ancestral? Como é que eu convoco isso? Né? Como que você tem pensado isso nas suas proposições dentro da educação e dentro da filosofia? Porque você vem eu diria, dessa intersecção, né, entre a filosofia e a educação. Essa encruzilhada, né? Dessa encruzilhada, isso, como diz o Rufino. Que Exus que você tem convocado, não é? Nessas encruzilhadas, para pensar esse corpo ancestral dentro da educação. E como você tem pensado nessas metodologias. Eu acho que uma outra dimensão. Existe uma dimensão teórica, que é fundamental para a gente, né, ampliar os horizontes discursivos, imagéticos, mas também tem, e eu acho que é isso que você está aqui, então, são pessoas que têm trabalhado no chão, têm proposto, têm tentado, têm refeito, né, tem organizado. Então, como é que eu convoco este corpo ancestral e, de alguma forma, convoco essa encantaria? Eu acho que ali também tem um outro desdobramento que eu também tenho para dentro do trabalho educacional. Tá. Eu não sei se eu respondo diretamente essa pergunta, ou se eu sigo aqui porque eu fiz uma apresentação, né, para a gente conversar e depois abrir para as perguntas. Faça do jeito que você quiser. Talvez isso possa estar permeando, você pode até me responder depois, ou talvez a sua própria apresentação traga ideias, né, possibilidades. Mas melhor. Eu acredito que sim, eu acredito que sim.
Mas repetindo, mas falando assim, muito brevemente, eu tenho essa minha angústia enquanto estudante a vida inteira, e vou falar um pouco mais sobre isso, né? E de estar numa academia, numa academia que me excluía de todas as formas, né? Como negra, como mulher. Então, como educadora, como pesquisadora, eu me sinto na obrigação, e é um encanto, é uma forma desse meu corpo habitar o mundo, né? Contribuir com o fortalecimento e crescimento do meu axé, pensar novas metodologias, outras formas para tornar o conhecimento plural na universidade, nas nossas escolas, porque o conhecimento é plural, né? Não existe uma única universalidade, são universalidades. E só que na escola não é assim que aparece, né? Na universidade não é assim que aparece. Felizmente hoje já temos uma outra realidade, mas ainda muito colonial, muito colonizadora, né? Então, eu penso que pensar tem um conceito que eu trabalhei na minha tese, que eu costumo dizer que ele representa a minha tese, e que eu me apaixonei muito. Eu sou muito apaixonada por literatura, eu não sei pensar filosofia, eu não sei filosofar sem literatura. Até porque eu acho que a literatura é essa nossa forma de existir, de escrever, a arte, né? De atuar de formas diversas. E eu tenho muita paixão pela literatura negra, e a Conceição Evaristo é uma mulher que me fascina muito. E eu tenho dito que ela é uma grande pensadora, né? E ela tem um conceito que eu acho que é um dos conceitos mais interessantes da atualidade, um dos conceitos filosóficos mais interessantes da atualidade, que é o escrevivência, o conceito de escrevivência, né? Que eu lembro que Eduardo Oliveira me questionava, mas ela não diz que é conceito. Eu digo, ok, ela pode não dizer, mas eu, Adbene, estou entendendo dessa forma, e a escrevivência, para mim, é um conceito filosófico absolutamente potente, um dos mais potentes na atualidade. Porque ela está falando sobre isso, né? A gente tem que falar, a gente tem que escrever, a gente tem que educar, a gente tem que aprender desde as nossas experiências, né? Refletindo sobre as nossas vivências, ou seja, viver desde as nossas experiências, porque aí o nosso corpo tem vida, né? Pensar, refletir, educar, aprender, ensinar, desde as nossas experiências, da vida a esse corpo que nós habitamos, que nos habita, e aí dessa forma da vida nossa ancestralidade. E aí quando você me pergunta como eu reconheço a ancestralidade das outras pessoas, você me traz uma noção importante que por acaso, eu não coloquei na apresentação de hoje, porque uma das coisas que eu tenho feito olha, a gente pensar descolonização do conhecimento, a gente pensa descolonização dos sentidos, a gente tem que pensar na descolonização da linguagem, a gente tem que pensar na descolonização da escrita, né? A gente tem que pensar na descolonização desse corpo. Então, é um ato contínuo, é extremamente doloroso, né? É muito doloroso. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa desde as cosmopercepções africanas, indígenas, né, dos povos originários, a gente pensa desde uma noção de pessoa. Somos pessoa, não somos indivíduo, não somos único. Por isso que eu digo, há uma ancestralidade que nos habita, porque para nós existirmos, teve que ter diversas outras existências, né, das nossas famílias de sangue, mas também daquelas pessoas que eu gosto muito de ditado, né, mas é aquele ditado que às vezes os amigos são mais família do que a própria família de sangue, né. Então, talvez alimentar essa ancestralidade que nos habita e reconhecer a ancestralidade das outras pessoas é entendermos que nós só existimos de forma coletiva, de forma comunitária, que nós não somos uma única pessoa, né? E aí a Clarice Lispector tem uma frase dela, em um dos livros dela, eu li muito na minha adolescência, né, que é os eus e muitos eus que nos habitam, né? Há uma diversidade de pessoas, o Rampateba fala disso lindamente, né, que nos habita. Então, o Eduardo Oliveira, no livro dele, Filosofia da Ancestralidade, ele traz a noção de filosofia do colibri. Colibri é o beija-flor, né? Que ele diz assim, quanto mais eu reconheço o meu valor, quanto mais eu valorizo a minha existência, mais eu percebo o valor das outras pessoas, porque eu percebo que a minha existência está entrelaçada com a dessas pessoas.
um símbolo do meu livro é a teia de Anansi, né, do livro oriundo da dissertação, porque eu sempre acreditei desde criança, e foi muito bonito quando eu encontrei a filosofia africana, encontrar a importância da teia de aranha nessa filosofia, né, porque está dizendo, está tudo interligado, né, nós, a natureza e as outras pessoas. Então, reconhecer essa ancestralidade, reconhecer que eu sou uma pessoa valorosa, que meu corpo é sagrado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e aí eu reconheço o sagrado das outras pessoas, porque eu reconheço... Eu tenho um exemplo que eu dou, por exemplo, quando a gente fala da filosofia Ubuntu, eu sou porque nós somos. Eu estou dizendo, a minha existência depende da sua existência. Então, você não está fora de mim, você faz parte de mim, né? E a alteridade, ela reconhece a outra pessoa, e aí eu até meio sacana eu fazer isso, assim. Eu ando e pesquiso, estudo um pouco, e estou bem mais próxima da filosofia latino-americana. Tem até uma apresentação daqui a um mês na FIO Mundial, que é o Grupo de Filosofia da Libertação Latino-Americana. E aí eu sempre falo, quando você fala de alteridade, né, que é oriundo dessa filosofia, eu reconheço o outro, reconheço o valor do outro, mas esse outro está fora de mim. E aí, quando você pensa desde a perspectiva das cosmopercepções africanas, dos povos originários, eu reconheço que esse outro faz parte de mim, ele não está fora. E aí quando você tem essa mudança de paradigma. O pensamento ocidental, ele está muito pautado nessa existência individual, portanto, é sempre a exclusão do outro, daquele que é diferente, daquilo que eu proponho, que eu digo que tem que ser dessa forma, esse universal, né, que é branco, masculino, todas essas questões, né, de uma família tradicional. Essa família tradicional, esse Deus que está posto aí, por exemplo, na política brasileira, que é da exclusão e do genocídio e do epistemicídio, não é? E aí pensar desde essas cosmopercepções africanas e indígenas é pensar na potencialização da vida, por isso que eu falo na poética de encantamento, que é essa potencialização da vida. E só há encantamento se eu reconhecer a ancestralidade. Sem reconhecimento da ancestralidade que me habita, da ancestralidade que habita todas as pessoas, a natureza, eu não me encanto, né? E aí o encantamento é um ato contínuo e doloroso, né? Te respondendo e já fazendo uma introdução da minha fala, e é até engraçado, porque eu gosto de dar títulos para minhas falas, e eu dei o seguinte título, né, Filosofia Africana Acordando Corpos Ancestrais e Encantados, que é literalmente a pergunta que você me fez, né, como que você habita esse Aie, né, como é que você acorda esse corpo, e tudo mais. E eu não sabia do título, para deixar claro para todo mundo, não é? Não, gente, ele não sabe da minha... A gente conversou mais ou menos como seria, mas a apresentação, ela é só minha. E eu sempre faço uma apresentação, tem toda uma estética, eu penso na proposta da atividade, eu pego aqueles cards, eu trabalho as cores, né? Eu dou o meu tempo também para isso, eu digo, mas eu nem mostro. Mas, enfim, eu comecei, após pedindo essa licença, que é importante, né, dessas encruzilhadas, dessa ancestralidade, trazendo um provérbio que é da filosofia do Sankofa, né, dos Adinkras, do Sankofa, do símbolo Sankofa, né, que ele nos diz que quando não soubermos para onde ir, é importante que a gente olhe para trás e saiba pelo menos de onde a gente vem. Né? Então, quais são as nossas raízes? Qual é o chão que habitamos e que chão nos habita? Então, é importante que a gente sempre lembre de onde é que eu venho, né? Onde estão as minhas raízes? E como é que eu estou adubando essas raízes? E isso me lembra muito uma fala da Chimamanda Adichie naquele livro Sejamos Todas Feministas, quando ela diz que é importante começarmos a planejar e sonhar um mundo diferente, um mundo mais justo. E eu realmente acredito que atividades como essa é esse planejamento e essa realização, né? Porque são atos
aquela coisa da gota no oceano, né? A gente trabalha assim como formiguinha. Então, eu entendo que a gente tem que acreditar sempre que a gente pode, né? A gente tem que brigar para fazer as pesquisas que a gente deseja, né? Para habitar esse mundo de uma forma que condiza mais com o nosso pertencimento, com as nossas raízes, né? E aí eu sempre gosto de começar as minhas falas perguntando exatamente qual é o teu chão de pertencimento. E aí, nesse sentido, eu vou me apresentar, mas fazendo um convite para que cada uma que está aí do outro lado, pense juntamente comigo qual é o seu chão de pertencimento, né? E nisso eu vou trazer os odus. Eu não vou explicar cada odu, mas a minha apresentação, essa apresentação inicial, que já é a introdução do nosso trabalho de hoje, que vai nos levar para conceitos que eu acho fundante para pensarmos filosofias africanas, afro-brasileira, pensarmos ancestralidade, descolonização do conhecimento. Então eu pergunto, né, qual é o seu chão de pertencimento, qual é a sua origem? Eu lembro muito daquela música que eu gosto muito na voz da Maria Bethânia, Não Mexe Comigo que eu não ando só, né? Eu não ando sozinha. E aí eu falo, quais são os terreiros que me tecem? Por que os terreiros que me tecem? Porque eu nasci no sertão, nesse lugar onde eu estou, né? Eu nasci sob luz de lamparina, porque não tínhamos energia elétrica. Meu pai está todo feliz que finalmente agora a gente conseguiu, pelo governo, a trifásica, que a gente só tinha bifásica, então ele vivia queimando os motores. Aqui em casa só veio ter energia elétrica quando eu tinha uns 2, 3 anos de idade, 14 anos de idade. Eu nasci pelos braços da parteira Mãe Chica, que hoje, inclusive, eu fui lá pedir a benção, quase na hora do almoço, quase volto para casa, minha mãe me deu mal branco, porque, na verdade, fui comprar tomate, que é aqui do lado, e quase que eu não volto, porque eu fiquei lá conversando com a Mãe Chica. E meu pai diz que quando eu nasci, ele estava tocando fogo no mundo, por isso que eu sou fogo. Aí eu digo, a Yansan que me habita, né? A pessoa nasceu no fim de tarde, e ele diz que ele estava limpando um roçado, né, para plantar, e é por isso que ele disse que ele estava tocando fogo no mundo. Eu coloquei água na cabeça até, sei lá, meus 15 anos, quando eu fui morar em Fortaleza, porque meu pai dizia, eu fui estudar em Fortaleza com os meus irmãos, 2 irmãos mais velhos, porque meu pai dizia sempre, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, educação. O pai dele era um homem rico, tinha 17 filhos, mas apenas, acho que as 2 filhas mais novas fizeram uma graduação, meu pai tem a 7ª série. A minha mãe tem a 8ª. Minha mãe tem 11 irmãos, e eu fui a primeira a ter mestrado, doutorado, essas coisas todas, porque eu levei comigo essa história do meu pai, né? Eu vou fazer o que essas pessoas não fizerem. Estudar, para mim, era uma forma de me descolonizar e principalmente de ganhar o mundo, de conhecer o mundo. Então, isso diz muito das minhas raízes. Essa casa aqui onde eu estou, ela foi construída de uma forma comunitária, né? Eu lembro que à noite a gente ia para a beira do rio, onde estava construindo os tijolos dessa casa, que era feito pela comunidade. Então, por exemplo, sábado eu estava na vila oferecendo carne, porque meu pai matou um garrote, aí eu saí oferecendo carne para depois vou deixar. E antes de ontem eu fui entregar uma feira na vizinha, a dona Natália, que ela é uma preta velha, ela não diz, mas ela é. E ela não dá planta para ninguém, e onde eu chego eu estou pedindo planta, gente. A casa da minha mãe está lotada de planta. E aí ela olhou para mim e disse assim, olha, tem umas mudas para ti lá em casa, olha que lindeza. Então, essas são as minhas raízes, e para mim está sendo muito significante nesse momento que eu comecei a pensar a filosofia africana desde o feminino, porque eu acho que o feminino são essas raízes. E eu falo, ancestralidade guia, cuida e cura. E eu acho que a ancestralidade me fez, né? Eu terminei o doutorado, eu saí daqui para estudar, fiz um mestrado na Bahia, voltei para o Ceará e fiz um doutorado, e 1 ano após eu terminar o doutorado, eu estou aqui há uns 6 meses. Então, eu acho que isso diz muito sobre essas raízes que me habitam, né? E entendendo que raiz é movimento e profundidade, não há vida sem movimento, né? Então, eu pergunto, o que te enraiza?
E aí essa coisa, por mais que eu vá para o mundo, é importante que as minhas raízes estão aqui, e elas só se aprofundam e crescem mais à medida que eu vou ganhando o mundo, né? Quando eu tinha uns 12, 13 anos, tinha uma pergunta, na verdade, uma percepção que, e quem me escuta vai me ouvir falar sempre sobre isso, que me incomodava muito, que eu falava, gente, eu não posso falar nada sobre, falar minha opinião sobre uma coisa, porque eu não conheço nada 100%. Nem a gente se conhece 100%, né? Eu brinco que que a filosofia é espanto, eu sou meu próprio espanto. Porque eu estou sempre me espantando comigo, sabe? E é importante que a gente se espante com a gente, né? Que a gente vá se conhecendo e se transformando. E aí, quando você pergunta sobre essa raiz, é uma transformação, eu diria que encantada, assim, né? Porque você vai se melhorando, né? Fortalecendo, positivando. Não sei se eu gosto dessa palavra, mas enfim, o seu axé, a sua força vital. E aí, uma vez eu ouvi uma reportagem que falava de um filósofo que tinha morrido e tinha uma frase dele que dizia mais ou menos assim: se você muda muito de opinião, é sinal de que você pensa. E isso foi, cara, eu vou cursar filosofia. Eu não tinha noção do que era isso. O meu primeiro dia de aula, minha primeira aula de filosofia foi no meu primeiro dia de aula na graduação, no segundo semestre. Porque no primeiro dia não teve aula no primeiro semestre, e eu fui para o segundo porque eu queria assistir a aula, né? E essa perspectiva dessa transição, né, da criança para a adulta, ela me traz uma perspectiva, um ditado da mãe Stella de Oxóssi que diz assim: é preciso ter cuidado constante com o que nos é considerado importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai crescendo e a sociedade vai nos impelindo a esquecermos essas perguntas de quando éramos crianças. O que eu vou ser quando eu crescer? E a gente se pergunta muito sobre isso quando é criança, mas a gente sempre responsabiliza nossos pais, né? A gente fala, eu não pedi para nascer. Tenho certeza que todo mundo aí falou. Eu falei muitas vezes. Só que, e a gente vai deixando de perguntar por que o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo e a responsabilidade é nossa. É importante que a gente vá lá no espelho e se pergunte, por que eu nasci? Para que eu nasci? Né? O que me enraiza? Porque isso faz com que a gente esteja sempre em contato com essa criança que nos habita, né? E aí veio, quando eu cheguei na filosofia, veio um processo de desconstrução, porque eu achava que a filosofia ia me trazer toda uma perspectiva outra de liberdade desse corpo, né, do conhecimento, das coisas que eu não aprendia na escola, do que eu aprendia, mas eu achava que estava errado, né, o racismo que a gente tem na escola, o sexismo, aquilo tudo já me incomodava profundamente. E aí veio o encontro com a filosofia, esse processo de desconstrução, porque eu encontrei uma filosofia extremamente racista, extremamente sexista. Onde eu estava naquele lugar? Eu não estava lá nem como sertaneja, né, nem como negra, nem como mulher. Aquilo me adoeceu muito mais do que eu entrei, eu falo que quando eu entrei na filosofia, no curso, eu tinha depressão e quando eu saí eu tinha síndrome do pânico. E a mais pura verdade, assim, e o encontro com a filosofia africana foi o que me deu sentido para continuar existindo, né? E não vou dizer que eu nunca mais pensei em suicídio, que eu passei, inclusive, um ano, 2, processo de depressão muito, muito difícil, e a gente pensa, não é porque a gente pensa, é porque você está desesperado, eu quero parar de sentir essa dor, né? Então, mas a filosofia africana deu sentido para a minha existência. Porque eu estou falando de mim, né? Eu estou falando da minha ancestralidade, eu estou falando dos meus saberes, eu estou falando das minhas raízes. Eu estou falando da dona Siné, que vinha aqui fumando seu cachimbo, contava história, ensinava a fazer chás e fazia panelas de barro e tudo mais, sabe? Eu estou falando disso, assim. Então, o desencontro com a filosofia me trouxe essa transformação de me perguntar como será a filosofia africana. E aí veio esse processo de encantamento, que foi o meu encontro com a filosofia africana. Por isso que muitas vezes eu falo que é encantamento /
o encontro barra encanto, né? Porque eu acho que quando os nossos encontros são perpassados pelas encruzilhadas da vida, a gente se encanta, né? A gente é encantado. E é importante saber que há pessoas que são encantadas. Eu lembro que uma vez eu conversei com a Wanda Machado sobre isso, e esses dias eu falei algo nesse sentido, uma vez na cozinha, tanto que na minha tese está lá, prosa de cozinha, não era entrevista, era prosa de cozinha, que eu estava na casa dela conversando na cozinha, então por que eu vou dizer que era uma entrevista? Era uma prosa na cozinha, né? E nós falávamos sobre encantamento. E eu dizia para ela esses dias, você é meu encanto, e ela fala, você também é meu encanto. Então, caramba, como assim? Essa mulher está dizendo isso para mim, gente, né? E foi muito mais, eu lembro que uma vez a gente estava em Fortaleza, no mercado, e aí todo mundo perguntava se ela era minha mãe, né, se eu era filha dela. Ela, Dil, eu vou dizer que você é minha filha porque nós duas somos machados, né? Aí depois a mulher vem e diz que eu sou encanto também, aí eu digo, acabou comigo, né, acabou no bom sentido. Então, é importante a gente perceber isso, né? A gente reconhecer. Dizemos muito, os nossos passos vêm de longe. Que passos são esses, né? É importante que a gente reconheça esses encontros, barras, encantos, que nem sempre se dão de forma física. Muitas vezes é um livro, é um texto, é um poema, é uma frase que transforma, né, a nossa existência. A Neuza Santos Souza, ela diz que uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesma, né? Um discurso que se faz muito mais significativo quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da nossa realidade. Então, compreender qual é o nosso chão de pertencimento é ter autonomia para fazer esse discurso sobre nós mesmas, né? Isso é importante. E aí vem uma noção de espaço, né? Qual é o meu território? Que território eu habito? E aí é meio redundante, porque você vai lá para o chão, que chão de pertencimento é esse, que a origem é esse, e a gente entende, como quando eu estava conversando no meio do mato, era para eu ter botado assim na tese, eu não botei, com a dona Toinha, uma liderança quilombola lá de Água Preta, que eu até brinco que eu saí do Pau Preto para ir para Água Preta, o lugar onde eu nasci se chama Pau Preta, né? E a dona Toinha, ela diz assim, olha, as pessoas pensam que território, espaço é só esse chão onde a gente constrói casas, trabalha, mas não, é muito mais do que isso, é a nossa história. E aí, quando eu falo qual é o seu território, eu chamo a atenção para dizer que o nosso corpo é território. E aí, quando a gente está enraizado, onde a gente vai, a gente tem um território. A gente habita um território, a gente tem um território que nos habita. E aí a gente volta para aquela questão que o nosso corpo é sagrado, portanto, ele é ancestral. E um outro Odu, né, é o nosso Odu de tempo. A gente tem um tempo ou outro. Um dos muitos adoecimentos da gente na academia, na escola, é porque é um tempo que não diz de nós, né? A gente tem que escrever tal texto em tal período, a gente tem que ler isso e isso. Eu lembro que eu tinha discussões com a professora que eu dizia, minha filha, o seu componente curricular não é a única coisa que a gente faz da vida, não. E aí, uma vez ela estressada, ela falou, eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu digo, e as pessoas aqui não têm? Os seus estudantes também não têm vida? Né? Eu tenho um quadro imaginário que eu anoto tudo que eu não quero ser quando eu estiver lecionando, nas minhas ações enquanto, né, porque tem algumas professoras e professores por aí que é um processo de deformação, né, juntamente com a universidade. Então, a Wanda Machado, ela fala assim, a cada tempo, saber de cada tempo, para ser, para cuidar de si, do outro e da vida. E eu sempre peço, desde criança, assim, sabedoria para respeitar o tempo do tempo e para compreender esse tempo. Porque o tempo ocidental que a gente vive, ele nos atropela. Então a gente se perde no tempo. A gente fica sem tempo. Não é verdade? A gente fica sem tempo. E aí, quando a gente fica sem tempo para cuidar de nós mesmos. E aí, nós sempre nessa perspectiva desse corpo, a gente está cuidando de si, desse corpo, de um corpo seu,
físico, a gente está cuidando de outros corpos à nossa volta também, sabe? A ancestralidade, ela nos ensina que tudo ela está no presente, né? A Wanda Machado fala que todo ensinamento, ele passa pela história presente para ser entregue em forma de vivência. Ou seja, todo ensinamento é um processo formativo. Por isso que eu penso que educar desde a perspectiva das relações étnico-raciais, pensar essa descolonização do conhecimento desses saberes afro-indígenas, né, é pensar nesse processo formativo, é uma formação da pessoa, portanto, é uma formação comunitária, né, tecida pelas nossas escrevivências, né. E aí, quando eu penso esse tempo, esse território, a natureza, é como se a gente estivesse falando da mesma coisa, né? E a dona Toninha, um dia nas nossas conversas, ela disse exatamente isso: tempo, território e natureza é a mesma coisa, mas cada um tem a sua, né? E aí a gente vai para um outro Odu, que é o nosso último Odu, né? Que ele fala da natureza. A gente precisa entender que nós somos natureza. Existe um poema, eu não estou com ele aqui agora, mas depois vocês procurem, é o poema Eu, Mulher, Conceição Evaristo, que ele fala muito desse corpo natureza, especialmente esse corpo feminino, né? Então, eu, mulher, alimento a natureza que me tece, e a natureza que me tece é o meu sertão. Eu tenho falado desse sertão que nos habita, o ser, tracinho, tão. Porque eu sou do sertão, então eu vou falar desse sertão que me habita. Falar desse sertão é falar das nossas escrevivências, né? É ter ser conhecimentos crocheteados, né? Costurados para os nossos corpos, afetos e sentidos, entendendo que nós somos de corpo inteiro, e eu vou falar sobre isso mais lá na frente. Então, quando a gente escuta as nossas energias, as energias que bordam as nossas existências, né, a gente compreende o conhecimento como gestado e parido por essas escrevivências. Nesse sentido, é importante que a gente escute o nosso coração, a nossa intimidade. Ouvir a nossa intimidade é ouvir a nossa ancestralidade. A Sombofu Somera fala muito sobre isso naquele livro dela, Espírito da Intimidade, um livro curtinho, tem ele em PDF e tal. Então, ouvir esse sertão que nos habita é compreender um pouco quem nós somos, né? Como nós resistimos nesse mundão de Deus, como dizem por aí, né? Ouvir esse sertão é ser perpassado por uma escuta sensível. E a gente vai falar sobre isso já já. Então, para mim, o encontro com a filosofia africana, com as filosofias da ancestralidade, do encantamento, por que eu falo dessas filosofias? Nos meus primeiros anos de pesquisa em torno da filosofia africana, era uma perspectiva muito mais historiográfica. O que era essa filosofia africana contemporânea, né? Eu estudei um pouco da filosofia quemética, mas o que eu realmente pesquiso é essa filosofia africana contemporânea, porque eu queria compreender o nosso tempo do agora, né? Mas ela fez muito mais sentido para mim quando eu me aproximei e entendi o que é essa filosofia da ancestralidade, do encantamento, e isso se deu com o meu encontro, encanto, com Eduardo Oliveira, né, que é professor da Universidade Federal da Bahia, e que escreve sobre encruzilhada e encantamento há muitos e muitos anos. Por exemplo, o mestrado dele foi sobre ancestralidade na encruzilhada, e ele já falava sobre encantamento, né, e a tese dele foi um livro, tem até um livro, né, a filosofia da ancestralidade, pensando essa filosofia afro-brasileira já nesse encontro, nessas tesituras, nessas encruzilhadas com a educação. Porque não é possível a gente mudar os currículos, né, mudar o modo de formação, as metodologias, sem passar pela educação. Eu até digo para os meus amigos da filosofia, e o tempo vai passando e eles vão me provando que eu não estou errado. Gente, eu falo assim, a gente precisa ir para a educação para poder filosofar,
Porque a filosofia que a gente tem hoje em dia, os cursos de filosofia que a gente tem nas universidades, não nos permitem filosofar, eles nos ensinam a reproduzir pensamento dos europeus. Qual o sentido disso na nossa existência? É interessante que a gente conheça esse pensamento para dialogar, mas não para ter como referência para os nossos fazeres, né? Então, esse encontro com essas filosofias, né, compreender que o conhecimento ele é fruto dos acontecimentos, que o conhecimento ele está sempre em movimento, pois não há vida sem movimento. Não há vida sem movimento. E aí eu digo que é importante interpretar o cotidiano, né, o que está à nossa volta, os discursos, os contextos, os acontecimentos, o que a gente lê, o que a gente escreve, né, as possibilidades de insurgir e transformar, ou seja, transformar, pois o transformar é um ato de resistência, de resistência e espiritualidade. E a gente entender o conhecimento como um ato de amor. E aí esse conhecimento descolonizado que a gente vem propondo, né, pautado pela ancestralidade, ele é um ato de resistência, ele é um ato de potencialização da nossa espiritualidade, né? Então é importante a gente transformar. E aí é entendendo esse amar como um ato de resistência, como potência para a vida, né? Um amor que é ancestral, que é encantado, pois é implicado com o bem viver, com as pessoas e com a natureza, pois a gente sabe que a gente não existe, né, separado da natureza. E aí eu digo que esse amar é ouvir a nossa ancestralidade, a nossa intimidade, né? Portanto, é ouvir a ancestralidade que nos habita. Tem um poemazinho da Rupi Kaur que ela fala: me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes e penso, o que eu faço para tornar essa montanha mais alta para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além? Então, eu acho que o transformar é justamente se perguntar, né, o que a gente está fazendo para transformar as nossas montanhas mais altas para que quem vem depois de nós, né, possam ver muito mais além. Qual é o sentido da nossa existência? O Eduardo Oliveira, ele fala que a filosofia africana nasce do encantamento. A filosofia africana, ela nasce desse desejo de resistir, né, um retorno às nossas tradições, entender que nós somos valorosos, que nós produzimos conhecimento, e é encantamento para dizer, olha, a gente está fazendo filosofia muito antes do que os gregos. A filosofia nasceu em África, a escrita nasceu em África, né? O conhecimento não é só a humanidade enquanto um corpo físico que nasceu em África, mas a humanidade enquanto seres pensantes que produz conhecimento também nasceu em África, né? É importante que isso seja dito e escrito nos livros que nós lemos nas universidades e escolas. Não há encantamento, como eu disse no início, sem o reconhecimento da nossa ancestralidade. E aí eu digo que essa ancestralidade, ela perpassa a nossa existência de corpo inteiro. E eu trouxe 4 conceitos que eu acho fundantes para a gente pensar essa filosofia africana que nasce do encantamento, que é perpassada pela ancestralidade. A descolonização do conhecimento, portanto, a descolonização também dos nossos sentidos, que é o conceito de cosmopercepções. Esse conceito não é meu, é da Yoronkei Ovumi, ou Mi, eu nunca sei como é que fala, mas enfim, eu vou já falar sobre isso um pouquinho, sobre o conceito, né? O de escuta sensível, que é essa escuta de si, essa escuta ancestral, isso é uma criação minha, né? Essa noção de um corpo inteiro, e aí eu dialogo entendendo que esse corpo é ancestral, e gosto muito, não trouxe aqui, mas aqui o Sandy Oliveira, ela tem um texto que ela fala que nosso corpo é um templo ancestral. Eu gosto muito disso, assim. Ela também está pensando metodologias, né, para uma educação afro-referenciada, para um pensamento afro-referenciado.
E a ética do cuidado, porque eu entendo que a filosofia africana é uma ética do cuidado. O que é esse conceito de cosmopercepção da Yuronke? Yuronke é uma socióloga, uma pensadora, acho que é uma das grandes pensadoras que nós temos na atualidade, né? Ela não discute gênero, mas ela discute essa noção de mulher, e ela traz uma perspectiva que eu gosto muito, e quando eu penso feminino, eu estou pensando nisso, e para mim foi um encanto encontrá-la, porque ela diz que para os povos iorubás, antes da colonização, não existiam palavras para designar homem ou mulher. Sabemos que há uma diferença biológica, mas é biológica, não existe uma diferença maior do que isso. A gente sabe que gênero é uma criação do Ocidente, assim como raça é uma criação do Ocidente para oprimir, para justificar o genocídio e o epistemicídio, né? Então, a diferença entre as pessoas estava na perspectiva da senioridade. Há espaços onde eu sou a mais velha, então eu seria, né, aquela que é ouvida, que tem todo aquele respeito. Há espaço que eu sou a mais nova, então eu tenho que respeitar quem é mais velha. E a Sombofu Sommer, também faço esse diálogo com a Sombofu Sommer, ela fala que a energia feminina e masculina são energias que nos habitam, e a gente tem que estar harmonizando essas energias, né? E não há nenhum problema que a Yoronke até diz, havia lugares, a comunidade dos povos iorubás, entre os iorubás, onde o rei era chamado de rei, mas fisicamente, biologicamente, era uma mulher, só que a energia que sobressaía era uma energia masculina, e não há nenhum problema nisso, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E aí, nesse sentido, a Yoronke, ela trouxe o conceito de cosmopercepções. E aí foi um outro encanto, porque sempre me incomodou muito cosmovisão, e eu pensava, por que visão, né? Muitos dos preconceitos, o preconceito, o racismo que perpassa a nossa existência, ele está pautado nessa noção da visão, a visão única, né? O que o Ocidente faz? Sabe o burro danado que bota aquele negocinho assim, para que ele não veja dos lados e não queira ir para os lados? É isso que o conhecimento ocidental quer fazer com a gente. E aí ela nos traz a noção de cosmopercepções, tirando aquela vendinha, para dizer, olha, a gente tem formas diversas de perceber as coisas, de aprender as coisas. E aí ela desconstrói, uma das questões que o Ocidente desqualifica o pensamento africano, dos povos originários, é a questão da oralidade. Eles diziam que os povos africanos não tinham escrita, não podiam racionalizar, produzir conhecimentos racionais, produzir conhecimento, porque não tinha capacidade de racionalizar, porque não escrevia o seu conhecimento. Isso não é verdade. E até hoje a oralidade é muito importante para a gente, porque a oralidade é esse corpo inteiro que fala. A oralidade é perpassada por uma escuta sensível, que eu não necessariamente preciso enxergar com os olhos, eu enxergo com um corpo inteiro. Eu enxergo de corpo inteiro. Eu enxergo com os meus sentidos. Então, quando ela traz essa noção de cosmopercepção, ela está pensando numa maneira mais inclusiva de descrever a concepção de mundo, né, por diferentes grupos culturais, que privilegiam outros sentidos que não apenas, né, esse sentido visual. E aí a gente vai para a escuta sensível, que é essa escuta de Sir, né, que é uma escuta ancestral. E eu digo que é uma escuta de corpo inteiro. Esse desejo, essa vontade de descolonizar esse corpo, de ouvir esse corpo inteiro, de ouvir a nossa intimidade, portanto, a nossa ancestralidade. E aí entender que nosso corpo é ancestral, é sagrado, né? Quando eu escuto de corpo inteiro, porque muito se fala de lugar de fala. Mas como um lugar de fala se a gente não sabe ouvir? Né? E muitas vezes a gente não sabe ouvir a outra pessoa porque a gente não se escuta. Porque às vezes dói a gente se ouvir. Porque a gente tem que passar por processo de transformações, de desconstrução, de transição. E aí é até interessante pensar que o encantamento, o Eduardo tem uma metáfora que eu gosto muito,
olha, o encantamento é como uma flor que tem os seus espinhos. Então, essa escuta sensível é isso, é uma flor, mas que tem o cheiro, mas também tem os seus espinhos, né? Então, é reconhecer e respeitar as diversas existências, né? A diversidade e multiplicidade das culturas que nos tecem, das formas de conhecer, de sentir, de existir, né? É sair dessa perspectiva do Ocidente, que é muito destrutiva, autodestrutiva. Ai, gente, por exemplo, enquanto mulheres, como que a gente vive sendo massacrada por uma sociedade que impõe uma série de questões para nós, né? Um corpo que tem que ser assim, né? A gente tem que casar em tal idade, a gente tem que ter filho, a gente tem que, né? A gente está sempre sendo deixada de lado, ou a gente tem que estar sempre servindo a um desejo que é masculino, né? Então, é pensar essa escuta sensível nessa potencialização da vida, nessa saída, né, dessa perspectiva destrutiva, autodestrutiva. Muitas vezes, quando a gente agride as outras pessoas, e o racismo é muito perpassado por isso, é por conta das nossas próprias dores, né, nossas próprias dores. O quanto de divergência que existe dentro do nosso próprio movimento, né, dentro do próprio povo negro e dos povos originários, é muito as dores que nos habitam. Então, por isso que eu digo, quando a gente pensa na nossa cura, não é só a nossa cura, né, a gente está curando um pouco da comunidade que nos habita. A Somofu Somé, ela fala que sem a comunidade a gente não existe. E sem a gente, a comunidade não existe, que a comunidade está ali para nos mostrar o que a gente tem de melhor, mostrar o que a gente tem que melhorar, né, mostrar nossas potencialidades e os nossos defeitos também. E aí é importante entender que a escuta sensível ela é passada por um rigor também, né, não é? Muitas vezes querem desqualificar o pensamento, a nossa forma de aprender, de ensinar, porque nós somos esses seres de sentidos, a gente escreve com a música, com o corpo, com dança, com movimento, tipo, você pegar um texto meu, lá tem poesias, tem coisas que eu não sei, vou dar um exemplo, eu estava escrevendo a tese, e eu escrevendo alguma coisa lá, eu falei, gente, eu li um conto da Conceição Evaristo que ela falava isso, e eu comecei a chorar. E eu fui lá e trouxe o conto da Conceição. Digo, para que eu vou escrever se a Conceição já escreveu isso de uma forma tão incrível? Sabe? Muitas vezes eu não sei escrever aquele texto teórico, mas eu sei fazer poesia. Eu vou lá e faço uma poesia. Eu leio poesias, eu vou lá, peraí, essa poesia dessa pessoa diz muito do que eu quero dizer. Então, para que eu vou me esforçar para escrever daquela forma que tem que ser acadêmica? Né? Então diz que a gente não tem rigor. Não, a gente tem rigor, né? A gente tem rigor, só que o nosso rigor é outro, é um rigor perpassado por um corpo que sente, né? Um conhecimento que é tecido, que é vivenciado, né? Com afeto e responsabilidade. A gente tem que ter esse afeto e essa responsabilidade. Não é fácil, mas qual o sentido da nossa existência no mundo? Então, quando eu penso numa escuta sensível, eu estou pensando nessa relação ancestral com a vida, com o mundo, com o lugar que nós habitamos e com o que nos habita. Ou seja, o encantamento que perpassa o nosso existir. Porque o encantamento é justamente essa nossa implicação com a vida. Essa implicação que é ética, que é estética, que é política, é a implicação em todas as áreas do conhecimento. Se perguntar, para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou estudando isso? Por que eu escolhi fazer dança? Por que eu escolhi fazer teatro? Por que eu escolhi fazer filosofia? Por quê? Para quê? Qual o sentido? Sabe? Por que eu estou emprestando o meu corpo, doando o meu corpo para esse movimento, para essa peça, para essa dança, para essa apresentação oral de um texto meu? Por quê? Né? E aí a gente entender o que eu falava lá atrás, né, que quando a gente se coloca como valiosas, pessoas valiosas, a gente entende
o quanto que as outras pessoas são valiosas, né? Então, a gente entende a importância das diversas comunidades que habitamos, porque nós habitamos diversas comunidades, a comunidade família, a comunidade universidade, a comunidade dos lugares que a gente mora, né? Enfim. Então, a oralidade, que tanto nos ensina, ela é perpassada pela escuta, ela é perpassada pela percepção de um corpo que tem vida, um corpo que produz conhecimento, um corpo que é conhecimento. E aí eu pergunto para vocês, o que é que seu corpo está falando? O que você expressa com a sua arte para além da sua própria arte? O que você está expressando para além daqueles movimentos que você está fazendo? E aí, o que você expressa para você mesmo, antes de tudo, né? E aí, como você alimenta a sua arte, como você se alimenta da sua arte. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei muito da música eu até mandei aqui para vocês no início, da Luege, né, que ela fala, eu sou um corpo no mundo. Que corpo no mundo eu sou, né? E aí eu trouxe aqui Somofu Somé de novo, quando ela diz que sagrado é a escuta de nós mesmas, da ancestralidade que nos habita. E tem um poema da Conceição Evaristo, Eu, Mulher, que fala muito sobre isso também. E aí já, entendendo aqui, que a filosofia africana, ela é uma ética do cuidado. Porque ela está pautada nessa escuta sensível, ela está pautada nesse encontro e reencontro com as nossas raízes, né, em acordar as nossas raízes de pertencimento. Por isso que eu falo, é uma poética de encantamento, né, que é acordar essas raízes, fortalecer essas raízes, adubar essas raízes, sabe? E ela está implicada nessa busca de dar sentido ao que nós fazemos, né, ao nosso estar no mundo, como pessoas aprendizes na e da descolonização do nosso viver, ser, estar no mundo, né? Então, ela está pautada na implicação de tornar o mundo um lugar melhor para se viver. A ética do bem viver dos povos indígenas, né? Que o bem viver é o nosso direito a tudo, a educação, a uma boa comida, a uma boa vida social, a cultura, né? Então, é a gente lutar por justiça e uma liberdade concreta, uma liberdade real. Porque a gente pensa que a gente se descolonizou, mas ainda somos um país extremamente colonizado, extremamente colonizador. E a gente não pode perder isso de vista. E aí a gente tem que se implicar com a nossa existência no mundo para que não percamos isso de vista, né? Então, as filosofias africanas, elas estão implicadas com essa descolonização epistêmica, né? Compreendendo que a filosofia, ela ultrapassa a universalidade que lhe foi imposta. Ela é plural, ela é diversa, né? Ela é inclusiva, e aí ela é horizontal e amorosa. Por que ela é horizontal? O pensamento ocidental, ele está muito aqui nesse lugar vertical de pensar quem é melhor, quem sabe mais, quem é o dono desse pensamento, quem é o dono daquilo, quem é mais bonito, quem é mais feio, quem dança melhor, quem pá. Sabe quem tirou 10 e quem tirou 9? E o pensamento horizontal, ele está aqui, ó. É o Anansi lá, é a circularidade, onde todos nós podemos nos ver, onde todos nós aprendemos e ensinamos. Então, é uma perspectiva outra de olhar, de sentir, de aprender, né? Então, são os nossos aprendizados ancestrais, que são as formas como nós nos relacionamos com o mundo, como ouvimos a natureza, né? Como ouvimos a nossa terra, a terra-mãe, né? E aí, quando a gente pensa em uma ética do cuidado, a gente está pensando em uma escuta sensível. A Macota Valdina Pinto, é um vídeo dela, depois eu vou passar as referências para o André, né, as referências da minha fala que eu vou passar para o André. Ou então eu acho que vocês encontram todas elas na minha tese, que já está aí. Gente, a minha tese, ela foi defendida há 1 ano, mas ela ainda está sendo gestada, apesar de eu já ter parido. Né, eu parei na defesa e por acaso, 9 meses depois, eu tive coragem de botar ela na rua, sabe? Tipo,
fazer o depósito lá, porque a gente precisa do diploma e tal. E, enfim, mas ela ainda está sendo gestada, então eu falo que ela é cheia de incompletudes, de possibilidades, porque é isso a filosofia africana, as filosofias que não perpassam, né? São as diversas possibilidades. Entender que a gente não está acabado, nós somos seres inacabados. A gente está sempre nesse processo de construção, né? Nesses caminhares e tal. A Makota Valdina tem um vídeo dela onde ela fala assim: a gente vive o tempo todo num processo de autocura e interagindo com o outro, curando e sendo curado. Então, quando se joga capoeira, quando se dança o candomblé, quando se dança o samba, a gente está interagindo e a gente está se curando. Esse é um processo de cura. A gente vive num ambiente doente. Todo ambiente que tem injustiça, que tem discriminação, que tem exclusão, é um ambiente doente. O mundo é doente. O mundo é doente quando não agrega, quando poucos têm muito e muitos têm nada. Isso é doença, isso é desequilíbrio, isso é falta do equilíbrio do Kalunga. Então, pensar essas filosofias africanas, desde essa ética do cuidado, é pensar nesses processos de cura, diante desses adoecimentos que a gente vive. A gente pode pensar, por exemplo, eu posso estar errada, mas desde o início dessa pandemia que eu estou assim, essa é uma oportunidade que a humanidade está tendo de melhorar minimamente, de pensar, eu não existo sem a natureza, mas a natureza existe sem mim, e ela está aí zombando a minha cara e dizendo, gente, o mundo parou há 6 meses, são 6 meses que nós estamos parados, e nós vamos continuar parados, porque a maioria de nós ainda está pensando que a gente pode dominar a natureza e a ancestralidade, mas não. E aí, por fim, mas não finalizando, ainda tem algumas coisinhas, ainda tem algumas perguntas que eu quero fazer para vocês, para que seja de fato provocações e incômodos, né? Porque a gente tem que se incomodar, porque quando incomoda a gente vai pensar, vai atrás, né? Nem que seja para contrariar, né? Só para contrariar, aí pode sambar. Eu trouxe essa ideia desse corpo inteiro, esse corpo templo ancestral. Nosso corpo é sagrado e ele deve ser tratado como tal. A mãe Estela de Oxóssi tem um livrinho pequenininho de provérbios que é incrível. E lá tem um provérbio que ele diz mais ou menos assim: o maior chá que a gente tem é o nosso estômago. Estômago, porque a gente come tudo. Então, quanto mais a gente vai entendendo quanto o nosso corpo é sagrado, a gente vai mudando até a nossa relação com a alimentação. Porque a gente vai pensando, eu tenho que alimentar esse corpo de outra forma, né? Então, o corpo, ele é o sujeito desse nosso estar no mundo, né? No corpo nós lemos, nós conhecemos, nós reconhecemos os nossos valores, as nossas histórias, né? Nós denunciamos traumas, nós anunciamos poéticas de encantamento, pois tudo em nós fala. E aí, se a gente for pensar na pandemia do agora, né? Se diz, olha, pelo menos a gente tá tendo que aprender a falar com os olhos, né? Então, os nossos gestos falam, o nosso caminhar, as nossas danças, os nossos cheiros. Eu lembro muito, para mim, a ancestralidade é o cheiro da minha avó, que já não está aqui há alguns anos. Até hoje, o cheiro dela, de vez em quando, passa por aí. Isso é uma ancestralidade que me habita, sabe? Então, esse corpo inteiro é esse corpo que sentimos e expressamos, né? Que ensina, que aprende, que alegra, que encanta, que adoece, que morre, que mata, né? Que dá vida. E aí, nesse sentido, é preciso a gente ir descolonizando esses nossos sentidos para a gente descolonizar o nosso corpo. A Wanda Machado, ela diz que quando eu penso esse corpo inteiro, né, eu venho pensando por esse pensamento africano, que segundo Wanda Machado, ele não separa, não hierarquiza. Corpo, membro, memória, tradição, sentidos, imaginários, símbolos, signos, espiritualidade e as vivências cotidianas. Tudo faz parte de uma tradição na sua multidimensionalidade, que não se presta à explicação reduzida a categorias que fragmentam os sentidos. Então, a gente não separa, a gente não hierarquiza, né? A gente quer nossa liberdade de
viver de corpo inteiro, né? Aqui o Sandy Oliveira, ela fala que o nosso corpo negro é tecido pela pedagogia da ancestralidade, já pensando essa pedagogias, né, afro-referenciada, descolonizadas, né? E aí, nesse sentido, essa pedagogia, ela está estabelecendo uma ruptura, né, provocada pela decolonialidade. E aí, o que isso significa? Ela diz assim, não se trata mais de falar pelo corpo, mas proporcionar situações para que o próprio corpo fale por si, alimentado pela cultura vivida na e pela carne. Esse corpo-templo que se ressignifica na e para a resistência, com o propósito de se tornar um corpo-templo resistência, porque resiste às atrocidades, né, também é sagrado, porque resistir às atrocidades também é sagrado. Acaba por estar conectado com a realidade vivida na coletividade, em seu entorno, e dessa forma é um corpo capaz de sobreviver às intempéries sociais. Isso aqui o Sandy Oliveira falando, e o Eduardo falava, né, nosso corpo tem uma história, a gente se escreve uma história com o nosso corpo, né, tem uma fala de Eduardo muito bonita, assim. E aí hoje, quando eu estava finalizando aqui, repassando, eu fui ouvir o Sotigui Koyate. Vocês conhecem, né? Eu sou bem apaixonada pelo Sotigui, eu tive o prazer de estar em alguns momentos com o Isaac Bernard, e eu fiquei, caramba, eu não tô com muitos dos meus livros, a maior parte dos meus livros aqui, caramba, eu precisava ver aquelas coisas que eu li. Mas eu fui ouvir um pouco do Sotigui. E é incrível que a primeira coisa que eu botei assim, ele já me falou algo que tem tudo a ver com o que eu trouxe para vocês, né? A árvore começa por suas raízes. E aí aqui eu trago as minhas perguntas, né, finais para... Vou trazer 3 perguntas e aí depois a pergunta final, né? Onde estão as suas raízes? Onde estão os seus pés? É necessário pensar desde uma perspectiva afro-referenciada, afro-ancestral, dos povos originários, povos indígenas, é pensar com os pés. Então, quando eu penso em metodologias afro-referenciadas, em currículos afro-referenciados, né, para qualquer área do conhecimento, é pensar, né, em metodologias e currículos perpassados pela escuta sensível, pelas cosmopercepções que nos tecem, pela ética do cuidado, né, por corpos inteiros. Portanto, são metodologias plurais, que parte de um corpo que é comunitário, né? São as poéticas de encantamento e de resistência. E aí, a gente tem que, quando a gente se escuta, a gente se autoriza a escrever, a criar outras metodologias, né? A propor outros componentes curriculares para os currículos. É fácil? Não é. Mas, gente, quando eu comecei a pesquisar filosofia africana há 17 anos, ninguém dizia que era possível. Eu não conhecia ninguém que estudava. Eu fiquei 2, 3 anos estudando sozinha, sem conhecer ninguém. Há alguns dias, segunda-feira da semana passada, eu participei de um podcast com amigos contemporâneos da graduação, e uma das meninas, a Raquel, que a gente se aproximou agora, se reaproximou, né? Ela falou, porque era, Sadil, na faculdade você era a menina que tinha coragem, porque você estudava filosofia africana, que era algo que ninguém estudava e ninguém tinha coragem de fazer isso. E foi difícil para mim entrar no mestrado, foi demorado, porque eu digo, eu só entro se for para estudar isso, porque é isso que dá sentido para a minha existência. E caramba, quantas coisas a gente já conseguiu até agora. De setembro, do meio do ano, em um ano, eu participei da organização de 4 dossiês sobre filosofia africana. Eu terminei uma tese depois de 2 anos de uma depressão profunda, desse meu reencontro com esse corpo que se descobriu com a fibromialgia, que não é fácil, porque é estranho meu corpo hoje em dia, mas eu estou num processo, né, de tentar curá-lo. Então, assim, é possível, é difícil, mas é possível, e a gente tem que escrever, a gente tem que perder o medo de escrever. Vai ser sempre difícil escrever, mas vamos escrever sobre as nossas escrevivências, porque a gente ensina e aprende por meio dessa escrita, que pode ser falada, que pode ser dançada, que pode ser atuar, sabe? A gente pode atuar num palco,
O Soinka fala muito sobre isso, né? Esse palco que a gente habita e que conta a nossa história, né? E aí eu finalizo com uma pergunta que eu fiz lá no iniciozinho, né? Qual é o seu sertão? Eu espero que vocês tenham sido provocadas, né? De verdade, saiam daqui incomodadas. E como diz uma Estela de Oxóssi, antes de morder, veja com atenção se é pedra ou se é pão, então duvidem de tudo que eu acabei de dizer, desconfiem. E leiam, estudem, produzam e acreditem na capacidade que cada um de nós tem para produzir poéticas de encantamento. Gratidão. Adil, vou chamar de Adil, porque você já falou tanto Adil, eu vou chamar de Adil. A minha mãe e meu sobrinho, a minha mãe, algumas pessoas da minha família me chamam de Bena. E aí, desde criança, eu era... Primeiro que assim, a Gilbênia Freire Machado, aí eu era parente do Paulo Freire, eu achava que eu era parente do Paulo Freire, de outros escritores aí, mas o que eu achava mais incrível é que eu tinha um país, que era o Benin, que Bena vem Benin. E volta e meia eu vejo alguns já... Tem um livro eu não lembro qual agora, mas tem um livro da Chimamanda, que tem uma personagem chamada Bena, que passa muito rapidamente. Tem os mitos aí o mito não, os contos de Anansi, que tem a Bena. Cara, eu tenho que ir para o Benin, definitivamente eu estou naquele lugar. Aquele lugar me habita. Eu ainda não estou lá, mas aquele lugar me habita. Mais do que a Bena. Gente, olha, eu tenho várias perguntas, daria mais assim uns 2 encontros só pelo que anotei aqui de questões. Mas eu queria, como a gente já tem um adiantar da hora também, eu queria abrir para quem tem contribuição, se alguém também tem alguma outra questão para trazer para a Bena, enfim, aberto para vocês. Alguém quer tecer algum bordado das nossas existências? Vocês sabem que na minha tese eu escrevi muito bordar, crochetear, porque a minha mãe é costureira, isso aqui que ela faz, uns tapetes de retalho, e a maior parte das roupas que eu uso é minha mãe que faz. A minha avó borda, o meu vestido a minha mãe costurou da defesa da tese, e minha avó bordou uma boneca africana que eu sempre usava. E aí eu usei muito essas palavras, bordar, crochetear, na minha tese, porque eu precisava homenagear essas mulheres, sabe? Mulheres costureiras, bordadeiras, crocheteiras. Mas é o que a gente faz, não é? De alguma forma, na existência, tendo talvez consciência ou não, esse ato de tecer, costurar, bordar, já vem um tempo que eu não os vejo como uma simples metáfora. Eu acho que é o que a gente faz, que acontece mesmo, ativamente, quando a gente reconhece tudo isso que você traz, né, Bena? Quando você reconhece que não existe só um corpo físico, não existe só um corpo mental ou um corpo emocional, mas existem um corpo energético, um corpo ancestral, existem todas essas dimensões dessa corporalidade se conectando, criando a teia, né, Nancy? É isso, talvez, que seja talvez um dos pulos, né, de entender que não é só o corpo que carrega a memória. Quando eu boto a mão na terra, a terra tem memória. Aí as pessoas vão dizer, mas gente, eu boto a mão na água, mas eu não escuto nada, eu não sinto nada. Não é que a memória da água sumiu, mas foi o seu processo de escuta da memória da água que foi interrompido. Como é que você ativa a conexão, o reconhecimento dessas linguagens e, sobretudo, quando você põe a mão na água, ela te diz, ela te traz as tuas raízes, as conexões das suas raízes com tantas outras. Quando você falou, me veio uma imagem muito forte, que inclusive uma imagem que circulou um tempo atrás, que é do subsolo de uma floresta. Uma raiz está embrenhada na outra. Nenhuma raiz de uma árvore,
nenhuma raiz, no caso do plural, as raízes de uma árvore não estão isoladas das raízes das outras. Da mesma forma que a gente vê na superfície se conecta, talvez tenha mais intensidade o que está submerso, do que está ali, né, do que a gente não possa ver nesse domínio que o Ocidente coloca sobre a visão, né? Só aparece o que é visto que pode ser percebido ou dado conta. E me veio muito essa imagem, essas ramificações e dessas outras pontes de como estar nesse mundo e como reconhecer, sobretudo, o invisível. Talvez fazer essa trajetória com você e com os outros convidados foi justamente para mim instigante entender que não é só o visível, o material que está à dimensão da produção do conhecimento e da sabedoria. É muito além. Me lembro que uma vez uma pessoa de sabedoria e de um conhecimento imenso, que era uma benzedeira da cidade de onde eu venho, e que eu ia muito benzê-la, e ela estava assim, e ela pegava na mão, e era de uma sabedoria no que só o ato de pegar na minha mão, e da mão das pessoas que iam até ela, e que ela fazia o benzimento, mas além do benzimento, ela dizia sobre você. E eu achava e ficava estupefato porque aquela mulher, uma senhora assim, de quase 90 anos, que talvez dentro do ensino formal não tivesse escolaridade ou esse conhecimento, né, que é reconhecido socialmente, ela segurava na minha mão e com a reza dela, ela tecia ali, em loco, um passado, presente e futuro todo amalgamado, e que aquilo se dava, porque aquilo acontecia. E aquilo não está somente aquilo, e hoje eu tenho certeza que aquilo só se dava porque tinha uma sabedoria que era além do mundo palpável, mas era uma sabedoria que conectava todos esses corpos. Era uma pessoa que tinha uma escuta sensível, que sabia ler, escutar, as memórias estavam passeando por mim e que não eram só minhas, mas que traziam todas essas memórias. Né? Hoje, para mim, talvez... que em memória tem memoria na memória. É escutar o nosso... Eu já falei de um monte agora. Alguém quer falar, gente, alguma coisa? Ou não? Porque as propostas que você fez, Bena, olha, eu já fui também arremessado para muitas delas, muitas que eu também, com perguntas e questões muito similares. Alguém que queira fazer? Senão eu vou encerrar, porque nós já temos contado. Então, eu queria te agradecer, Bena, imensamente. Acho que nós nos conhecemos pelo Facebook, gente. Na verdade, são muitos questionamentos, mas eu queria saber se eu poder... Peraí. Tem uma aqui. São muitos questionamentos, mas eu queria saber se poderia explicar como é trazer esses diálogos para a sala de aula boa, ou para a sala de ensaio, enfim, para a sala. Eu acho que uma das coisas é como trazer isso... Gente, o André caiu. Não sei se eu espero ele voltar. Como que a gente faz? Ah, voltou. Voltou. Okay. Então, essa pergunta ela é muito interessante e eu vou respondê-la com 3 experiências, né? Uma na Bahia, quando eu trabalhei eu fiz parte da equipe que trabalhou na construção das diretrizes da educação quilombola do estado da Bahia, que serviu como modelo para a nacional, né? E o Eduardo sempre falava assim, a gente está lá mais para escutar do que para uma outra coisa. E aí até uma questão que eu digo assim, esses trabalhos, né, de extensão da universidade, que vai para as comunidades, e aí acha que vamos levar conhecimento. Não, a gente vai para aprender e depois pegar esses conhecimentos e traduzir na linguagem acadêmica.
E é bom que a gente, e muitas vezes não diz, né, que esse conhecimento a gente aprendeu nesses lugares. E aí eu lembro que tinha uma senhora, e na verdade os questionamentos que a gente sempre ouvia, né, não tinha grana para que a gente fosse para os quilombos, que era nosso desejo, então a gente ia para polos centrais na Bahia, a gente foi para as 4 regiões, e as comunidades iam até uma cidade que era escolhida, e a gente ficava um final de semana, né, nesse trabalho dessa escuta e construção. Então, eu sempre ficava no GT, responsável por discutir tradição e ancestralidade. Então, só ficava, em grande parte, as pessoas mais velhas, porque a gente ouvia os professores, professoras das comunidades, as pessoas mais velhas que iam, lideranças, enfim, né? Não era só professores, professoras, estudantes, enfim. E aí, o que eu sempre ouvia era isso. Por que a gente não pode levar as pessoas mais velhas da comunidade, ou da rua, ou daquele bairro, para contar as histórias em sala de aula? Né, a história daquele lugar. Eu sempre tinha aquela pergunta, como que a gente vai ensinar a história do Brasil se eu não sei da nossa própria história, da história da nossa comunidade? Então, eles já estavam nesse movimento de pegar, que aí tem uma corrente da filosofia africana, que é a filosofia da sagacidade, que fala da filosofia das pessoas sábias, que é justamente essas pessoas, né, como esse exemplo que o André trouxe, dessa senhora que tinha uma grande sabedoria, que ela poderia não ser letrada, né, nas letras da escola e da academia, mas ela era absolutamente letrada nas letras da vida, dessa memória ancestral, desse saber ancestral. É muito o que eu falo na minha tese, né, os saberes ancestrais femininos, entendendo essa energia criativa do feminino. Então, ela dizia isso, a gente tem que levar as pessoas mais velhas da comunidade. A gente tem que ir atualizando os livros com as histórias da comunidade, com as riquezas da comunidade, com as tradições da comunidade, né? A gente tem que ver um pouco sobre isso. Um outro exemplo, no ano de 2017, eu fiz a minha qualificação e eu entrei num processo muito, muito adoecedor, e o que trouxe resistência para mim foi, eu comecei a ir para comunidades indígenas e quilombolas, especialmente Água Preta e a comunidade dos Tremembés, na Lagoa do Mineiro, que é uma comunidade do Movimento Sem Terra. Então, eu comecei a ir para esse lugar. Então, por exemplo, tem uma escola do campo. Inclusive, quando eu lancei o meu livro, eu recebi o livro na quinta-feira. No sábado, eu fui para Água Preta, eu levei um baobá e meu livro para a comunidade. Pouco tempo depois, aí na semana seguinte, eu lancei o livro. Eu defendi a tese numa sexta, numa sábado, eu estava nas comunidades Tremembés, no movimento que eles têm todo ano, dia 7 de setembro. Na segunda-feira, eu estava na formação de professores da Escola do Campo, onde tinha professores da Escola Tremembé também lá. E eu fui entregar o meu livro para a comunidade. E eu lembro que uma das atividades que eu fiz lá, eu fui de gaiata, porque era um processo de resistência, eu precisava viver, e tinha uma amiga que estava pesquisando nesse lugar, eu falei, me leva, da antropologia. Só que eu cheguei lá e comecei a participar da pesquisa e falar e conversar, então eu fui chamada para várias atividades. Tem a escola do campo, e uma das atividades foi, a escola convidou as pessoas, as mulheres e homens que rezavam em toda a região, e a gente fez uma manhã com essas pessoas. As escolas da comunidade como toda, a escola do campo, outras 2 escolas, foram para a casa de farinha da dona Chiquinha, né? E a gente ouviu, tinha umas 8 rezadeiras lá, e rezadores. Eram 2 homens, 3 homens e mulheres, e tinham vários instrumentos de reza, tinha mulheres que também eram parteiras, numa mesa, e eu fiz uma fala, não de abertura, que elas falam, depois eu fazer nessa, conversar um pouco sobre como que a gente pensava essa ancestralidade na academia, e participei de várias atividades dentro da escola do campo, onde a gente ia trazer essas histórias para a comunidade, para as escolas, né? Então, levar essas pessoas mais velhas para a comunidade.
tipo, lá tem o óleo de Batiputá, a comunidade, as crianças, né, os adolescentes, a comunidade escolar iam para as casas onde as mulheres faziam aquele óleo, sabe? E aí tinha outras experiências no Quilombo de Água Preta, que eu fui lá algumas vezes, né, e eu sempre gostava de ir, levar algum amigo, por exemplo, na primeira vez eu fiz uma oficina de máscaras africanas e uma oficina dos adinkras. E aí eu tenho um amigo que é um grande artista, bailarino, dançarino, ator e percussionista, ele é incrível, que é o Viana Júnior. Ele foi também, então a gente fez várias atividades. Nessa atividade, o Viana, juntamente com as pessoas, mas principalmente o Viana, criou o Adinkra da comunidade, desde a história da comunidade, sabe? Teve um outro momento que o Trindade Gomes, que ele é um cara incrível, ele é de Guiné-Bissau, a etnia dele é de dançarinos, ele tem uma história incrível, ele está fazendo mestrado em Portugal. Ele foi dar uma aula de dança, porque tem um galpão lá, que tem um vínculo com a Escola Balé Baião, que é numa cidade chamada de Itapipoca, próxima lá do Quilombo. E eles têm atividade de dança, teatro, mas principalmente dança, todo final de semana. Mas eles falavam como que foi interessante ter, né, uma pessoa meio de arte deles, né? Então, eu acho que é muito isso, levar as nossas experiências, nossas vivências, levar os nossos estudantes para essas comunidades, né, para quilombos, para terreiros. Uma coisa, quem me acolheu quando eu comecei a estudar filosofia africana, 2, 3 anos depois da minha solidão, foi a professora Sandra Petit, que foi quem me orientou no doutorado, que foi quem me apresentou Eduardo Oliveira, né, que me orientou no mestrado, com quem eu pesquisei 5 anos na Bahia. E a Sandra, ela criou o conceito de pretagogia, não sei se vocês conhecem, que ela diz que é uma pedagogia de pretos para brancos, negros e índios. E quando a Sandra me acolheu, ela nem me conhecia, e ela falou, mandei um e-mail, me apresentei, falei o que eu pesquisava, porque eu fui fazer licenciatura, porque eu fazia o bacharelado em filosofia, que eu tinha pânico de falar em público, pânico. Mas quando eu comecei a estudar filosofia africana, eu falei, cara, tu vai ter que perder esse medo. Vai fazer licenciatura porque você tem que falar sobre isso para as pessoas, porque você tem que dar aula sobre isso. E eu fui falar, né? E quando eu me apresentei para a Sandra por e-mail, ela falou, olha, eu estou dando aula da pós-graduação tal dia na minha casa, vá. E ela me recebeu. E nesse movimento a gente foi para casas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma pessoa que tem um trabalho incrível, que tem a casa, esqueci agora, mas é Templo Afro-Ancestral Ai, meu Deus, o nome da figura fugiu agora. Quando eu contar para ele, ele vai me matar, mas tudo bem, daqui a pouco eu lembro. De ir para terreiros, de ir para comunidades quilombolas, sabe? De ir para comunidades na própria Fortaleza, né? Para periferia, para fazer atividades, né? Então, como que a gente faz esse diálogo? O outro exercício que a Sandra tinha, que eu acho incrível, que ela tem a aula de cosmovisão africana, que ela está até mudando, né? Mas é a graduação, mestrado e doutorado, todo mundo junto, sabe? Então, são pequenas coisas, mas que fazem uma diferença, sabe? Vamos levar as nossas mais velhas para a sala de aula, vamos levar as nossas crianças, os nossos jovens para a periferia, sabe? Tem diversos movimentos de arte, de formas diversas de aprendizagem aí, que a gente diz, caramba, é isso, que incrível, sabe? Eu acho que esses 3 exemplos, né, eu acho que pode dizer muito sobre isso, assim, né? Porque, André, é uma questão, porque quando a gente fala sobre isso, parece tudo muito romântico, mas eu estou falando, e eu escolhi falar desde uma poética, né, mesmo de resistência, né, uma poética de encantamento, porque o tempo inteiro a gente está ouvindo de coisas ruins, do genocídio, do epistemicídio, e a gente tem que falar do tanto de saber que a gente tem, sabe? E uma das grandes questões que falam da dificuldade do ensino das africanidades em sala de aula é porque a gente está acostumado a ter as coisas prontas, não é? Nos dão um currículo pronto, diz que a metodologia é essa. Gente, a gente tem que se autorizar a criar outras metodologias, né? Outras formas da aula. A escola vai criar um monte de empecilhos, mas aí é aquela pergunta, né?
Qual é o seu encantamento? Qual é o seu sertão? Por que você está fazendo o que você está fazendo? É mais difícil? É, né? Mas nada que uma magia bem feita não faça a coisa acontecer. Nada que um feitiço bem feito. Olha, gente, eu queria conversar mais, mas nós já estamos já um pouco adiantadinhos. Eu queria, Bena, te agradecer assim muito, muito. Eu a conheci através de um texto dela. E aí eu a chamei para ser amiga no Facebook. E foi do texto no Facebook. E quando nós estávamos pensando nessa temporada, foi uma das primeiras pessoas que veio à minha cabeça que deveria estar conosco para tecer toda essa, né, essa amplitude de possibilidades de conhecimento no diálogo, né, entre a educação, a arte, os saberes ancestrais. Então, muito, muito, muito obrigado pela acolhida, Lena. Nós vamos manter o contato, né? Temos ainda muitas coisas para fazer, vamos fazer muitas coisas. E eu queria, gente, já que é o último episódio, agradecer imensamente quem está aí trilhando desde a primeira temporada, que se manteve na segunda, outras pessoas que se achegaram, sempre assim, tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, e quem sabe, né, organizar um evento, seja ele online ou não, sempre tem um trabalho. Mas eu tenho, assim, aliados, guardiães, seja no plano invisível, também do tangível, que são, assim, a Emily, que chegou, o Andy, que já está desde a outra temporada, e a Samara, que são, assim, maravilhosos, que fazem tudo, na verdade. Então, eu tenho que agradecer imensamente esta equipe, que propiciou esses encontros. Temos sim, faremos, logo logo vocês terão novidades da terceira temporada, mas eu me despeço de cada um de vocês, porque esta questão me toca, não é uma questão que me toca, na verdade, tece a minha existência também. Talvez seja um dos caminhos que temos que tomar nesta mudança, numa mudança de atitude mesmo, é entender que os conhecimentos, além de serem plurais, não são só palpáveis. Tem muito mais água por debaixo da ponte do que a gente pensa. A gente tem que reconhecer tudo que a gente traz e tudo que a gente pega faz com que essa montanha, como a Bena disse no início, também cresça para receber os que vêm depois. E esses lugares do antes, agora e depois, ou do presente, passado e futuro, não estão estanques e separados do presente. Eles estão amalgamados o tempo todo. E a ancestralidade, como quem acompanhou esses encontros, ela é coletiva. E ela solicita o coletivo. E ela solicita de mim o reconhecimento desta coletividade em mim e no outro. E trabalhar no coletivo é formar continuamente comunidade. E formar continuamente comunidade é uma responsabilidade conjunta, não só sobre o meu corpo ou o corpo do outro, mas sobre os diversos corpos. E quando eu falo corpo, eu entendo tudo que habita, de novo, o material e o imaterial. Então, eu só tenho que mandar um abraço, um beijo para cada um de vocês. Obrigado, paciência. E bora continuar, né? Bora continuar. Nos rezos, nos banhos, na cura, nos encantados, porque, de novo, a gente também inventa as formas de curar e as dimensões da cura. E elas são múltiplas. E a gente vai reinventando isso em cada comunidade que a gente se reconhece. Sim. Junto, né, que a gente convoca. Obrigado. Obrigado a todas e todas. Um beijo nas ancestralidades de cada um. Viva, saúdo. As minhas ancestralidades saúdam as ancestralidades de cada um de vocês.